Você acredita que apareceu um cara no canal e fez um comentário assim em um dos vídeos a respeito de falsos profetas? Ele falou assim, ó, 33.830 denominações de igrejas e você está dizendo que cada uma pode ter uma interpretação? Não faz sentido. Esse foi um cara que recomendou um padre católico para a gente prestar atenção nele, justamente num vídeo em que eu falei a respeito de falsos profetas. E eu achei que esse comentário é bem curioso, porque ele pressupõe que toda religião, todas as organizações espirituais precisam estar regulamentadas, porque somente uma detém a palavra da verdade que todo mundo deveria seguir. E afinal de contas, quem deve ser que tenha essa palavra? A gente sabe que esse cara, sendo católico, muito provavelmente na cabeça dele é o Papa quem tem que regulamentar todas essas coisas. E debaixo do Papa existe toda a hierarquia de lideranças que devemos seguir como se fossem os nossos grandes líderes e intercessores dos homens diante de Deus. O problema é que diante disso o Pai já nos colocou Jesus para que intermediasse os homens diante de Deus. E aí que surge a questão. Então cada um pode pegar a Bíblia e interpretar do jeito que ela quiser? Vamos supor que fosse a Igreja Católica quem escreveu aqueles livros. Eu me refiro a essa instituição como sendo aquela que foi gerada a partir do Imperador Constantino no século III. Porque a gente sabe muito bem que na verdade não existia Igreja Católica Romana ali nos 2 primeiros séculos. Os bispos de Roma começaram a surgir depois dessa fase. Então a Igreja Católica muitas vezes argumenta que ela é a grande liderança espiritual dos cristãos, mas na verdade a gente sabe que nunca foi assim. Tanto porque a igreja do primeiro século nasce em Jerusalém, no dia de Pentecostes, como a gente vê relatado em Atos 2. E se essa igreja é de Jerusalém, então automaticamente ela não é de Roma. Então, se a igreja católica é romana, como está escrito no nome dela, então claramente ela não é a igreja primitiva. Agora, muito provavelmente você deve ter ouvido isso de alguma liderança religiosa por aí, e então fique sabendo que é mentira, porque o próprio nome Igreja Católica Romana já diz que ela não é a igreja primitiva. E aí a gente volta para a questão, como é que a gente faz então para regulamentar todas essas igrejas? Quem que vai ser o órgão responsável por fiscalizar se as interpretações estão devidamente corretas e no seu devido lugar? E eu preciso dizer para você que essa pergunta não faz o menor sentido, porque Jesus não escreveu esse cânon bíblico, ele não mandou as pessoas organizarem quais são os livros inspirados que deveriam compor esse cânon de 66 livros. A única promessa que Jesus de fato nos deu foi a vinda do Espírito Santo, esse Consolador quem guiaria a igreja por toda a verdade. Ou seja, seríamos guiados pelo Espírito e não pela letra, e não por livros, porque isso, na verdade, quem fazia, quem incentivava, eram os religiosos fariseus. Os fariseus que pertenciam àquela classe religiosa que supostamente se consideravam superiores e detentores de todo conhecimento, e somente eles tinham a interpretação mais correta a respeito de como cada uma das escrituras deveriam ser compreendidas. E ao invés da pergunta quem regulamenta as igrejas, quem deveria ser responsável por elas, a pergunta na verdade deveria ser quem me regulamenta? Se eu de fato decidir seguir Jesus, então eu vou ser regulamentado pelo bom pastor das ovelhas, pelo mestre da igreja, por aquele que é declarado como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você acredita que é suficiente a paternidade do Pai? O exemplo de Jesus para as nossas vidas e o Espírito Santo guiando a igreja? Tem gente que não tem fé para isso. É por isso que essas pessoas vão atrás de regulamentadores. E quando a gente passa a seguir a opinião de pessoas, ao invés de olhar para Jesus e simplesmente segui-lo, então estamos substituindo toda a autoridade que ele tem, toda a soberania dele, toda a nossa confiança que deveria estar depositada em Deus para se dirigir a uma instituição, a um grupo de lideranças humanas. Eu achei muito interessante esse comentário porque ele calhou de entrar numa semana em que eu estava discutindo com diversas pessoas a respeito de educação dentro das escolas, da dificuldade que os professores têm com os estudantes para que eles venham aprender e se desenvolver, porque a instituição aparentemente acaba mais atrapalhando do que ajudando os estudantes, porque esses estudantes se sentem oprimidos e toda a pressão psicológica que recai sobre eles atrapalha que eles tenham um bom desenvolvimento cognitivo.
E nada muito diferente acontece dentro das instituições religiosas, porque aparentemente quanto mais medos, mais culpas essas pessoas sentem, mais dificuldade elas vão apresentar de evoluir espiritualmente, tanto no sentido de compreender os mistérios do reino de Deus, quanto das práticas das boas obras, porque tudo eles vão conseguir ver pecado, então eles nunca vão conseguir fazer quase nada, porque eles vão estar sempre com medo de fazer alguma coisa, e esse medo acaba sendo repassado para as outras pessoas, de maneira que eles acabam oprimindo também as pessoas novas que vão chegando, dizendo não toque nisso, não se vista desse jeito e assim por diante. E Jesus mesmo diz que ele veio trazer liberdade para suas ovelhas, libertação, salvação. Então não deveríamos fazer com que a nossa consciência ficasse presa a algum tipo de liturgia ou a algum engessamento com relação às interpretações das Escrituras. Porque, como a gente mesmo percebe, diversas vezes Jesus se utilizou de textos em que aparentemente eram interpretados de uma maneira e ele teve a liberdade, ele teve a ousadia de interpretá-la de uma maneira diferente de como os religiosos costumavam definir ou limitar que a interpretação fosse feita. E Jesus teve essa liberdade porque ele era guiado pelo Espírito e não pela letra. Afinal de contas, a gente pode pegar tudo aquilo que foi escrito ou mesmo que foi dito e conseguir encaixar isso dentro daquilo que o Espírito Santo está querendo trazer no momento. Eu não preciso me limitar a regras de exegese e hermenêutica para que um texto das Escrituras Sagradas possam ser interpretados. E eu não estou dizendo que não é importante conhecer o contexto histórico em que aquilo foi dito, ou mesmo os referenciais que aquelas palavras estão trazendo de outros textos, mas a gente sabe que Jesus pegava o que estava acontecendo no momento para criar uma parábola, para ensinar as pessoas. Ele não estava limitado a um conjunto de livros para nos ministrar. E da mesma maneira, deveríamos seguir o exemplo dele em não permitir que sejamos limitados da mesma maneira. E dentro do assunto a respeito de educação, também a gente entra dentro dessa questão. Ao mesmo tempo que não precisamos depender de uma instituição religiosa para que sejamos espirituais, também não deveríamos depender de escolas para que sejamos de fato aprendizes, para que venhamos a desenvolver o nosso conhecimento e as nossas habilidades. E além dessa relação com a instituição religiosa e as escolas, eu também fiquei refletindo a respeito da nossa relação com o Estado. Muitas vezes os próprios religiosos costumam dizer que devemos seguir tudo o que os governantes dizem para a gente fazer. Como se no primeiro século os discípulos de Jesus tivessem feito isso, obedecido cegamente todas as autoridades civis. As autoridades civis que eram instituídas para ordenar que os discípulos de Jesus negassem Jesus, para que eles parassem de contar para as pessoas que Jesus tinha ressuscitado e de que as pessoas também poderiam ressuscitar para uma nova vida. A gente pode se lembrar também da resposta que os discípulos deram para essas lideranças quando foram interrogados por que eles estavam multiplicando mais discípulos de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: mas vocês acham que é justo a gente deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens? E eu estou querendo dizer com isso que não podemos nos limitar por aquilo que o Estado define que tem que ser feito. O governo civil não tem autoridade sobre o nosso espírito. Se de fato somos nascidos de novo, nascidos da Jerusalém do Alto, então não pertencemos mais a uma nação chamada Brasil, ou Estados Unidos, ou qualquer outra que você conheça. Somos cidadãos de um lugar celestial, de um reino celestial, e é de lá que fomos gerados e é para lá que é o nosso destino. E a partir de todas essas relações com as instituições religiosas, com as escolas e com o Estado, foi que eu elaborei uma frase que talvez caracterize bem qual é a pegada da rede dispensada dos apriscos, inclusive que se trata do canal do YouTube a qual eu estou ministrando essa palavra hoje. E essa frase que eu redigi diz assim: o espírito é maior que a religião, o aluno é maior que a escola, o funcionário é maior que a empresa e o cidadão é maior que o Estado. Então, de fato, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus para sermos novas criaturas diante dele, se nós estamos dispostos a permanecer como cidadãos desse reino, então na verdade nós somos maior do que tudo, porque esse reino de Deus, na verdade, é maior do que todos os outros reinos. E quando eu estou me referindo que o espírito é maior que a religião, é claro que eu estou tratando a religião como aquela linha de pensamento
dos homens que impõem os seus credos para outras pessoas que não necessariamente tiveram a mesma revelação. E eu estou querendo dizer com isso que é bem diferente do reino de Deus, que vem de dentro para fora. A religião é aquilo que vem de fora para dentro. Se você não concordou completamente com essa afirmação, não tem problema. Faz um comentário aí nesse vídeo, porque nós não temos a pretensão de convencer ninguém a respeito de nada e nem de formar uma consciência coletiva que possa gerar futuramente uma nova religião. Deus me livre que isso aconteça. E se você ficou curioso em saber qual foi aquele vídeo dos falsos profetas que gerou o comentário que desencadeou nesse vídeo, então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!